Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 383 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 90. Provavelmente você que está acompanhando atentamente aí a maratona deve estar um pouco surpreso porque estou falando do Salmo 90 hoje. De fato, quando estipulei as leituras para esta semana na semana passada, eu me esqueci de que este importante salmo foi escrito exatamente nesta época e ele precisa ser inserido aqui, porque é aqui que ele terá o seu contexto todo claro para nós e é aqui a hora de estudá-lo. Então eu peço a você desculpas, porque vamos deixar a leitura de amanhã, sábado, para começar na segunda-feira. E a leitura que está marcada para hoje, números 20 e 21, vamos fazer amanhã. Hoje é o dia do Salmo 90, por quê? Eu lhe explico. Vamos um pouco ao livro de Números para você ter uma ideia. Lá no capítulo 20 de Números, nós vemos que o povo está chegando a Cádiz. E é em Cádiz que Miriam vai morrer. Bom, o povo está chegando a Cádiz no capítulo 20 de Números, mas, se você se lembra, foi exatamente em Cádiz, lá no capítulo 13, verso 26, que o povo recebeu o relatório dos espias que tinham ido para espiar a terra prometida por 40 dias. Foi lá, já nas portas da terra prometida, que o povo, acatando a incredulidade de 10 dos 12 espias, à exceção de Josué e Caleb, foi lá que o povo recebeu a sentença de Deus, que vem para nós no capítulo 14, verso 25. Vocês vão mudar de rumo amanhã e vão caminhar para o deserto, de volta pelo caminho do Mar Vermelho. O que é isso então? Vamos ver se a gente está entendendo. Em Números capítulo 13, o povo chegou bem pertinho da terra prometida. Moisés mandou os espias. Eles passaram 40 dias e voltaram. 10 dos 12 espias deram um relatório negativo e a grande maioria dos filhos de Israel acatou essa opinião negativa e incrédula. Deus ali falou: não, por conta da infidelidade de vocês eu estou cansado e vocês agora não vão entrar na terra prometida agora. Vocês vão passar nesse deserto 40 anos por conta da incredulidade de vocês. Não é hora de vocês que estão aqui pertinho de Canaã entrarem. Pelo contrário, marcha ré, todo mundo de volta para o caminho do deserto. E então o povo volta para o caminho do Mar Vermelho, como nos diz o capítulo 14 no seu verso 25. E fica esperando o tempo passar. São 40 anos aproximadamente. Há um tempo de um ano desde que o povo deixou o Egito para construir o tabernáculo, e você conhece bem isso. E então, em algum lugar aqui mais para frente, esse tempo de peregrinação vai ser sumarizado como um período de 38 anos e meio. E então, o que nós percebemos? Que o povo ficou de Cádiz, deu marcha ré e ficou vagando pelo deserto durante todo esse tempo. No capítulo 20 de Números, nós vemos que o povo está outra vez em Cádiz. Ou seja, chegou a hora de voltar, o tempo da peregrinação acabou. Quando você soma a essa informação geográfica aqui no capítulo 20, que o povo está de volta àquele lugar em Cádiz, e começa a ler, por exemplo, no mesmo capítulo 20, lá no versículo 22, que o povo partiu de Cádiz então e foi até o Monte Or, onde Arão morreu. E você soma essa informação de que logo que eles partiram de Cádiz, Arão morre, com aquilo que é dito no capítulo 33 de Números, no verso 38, que Arão morreu no 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, você percebe então o quê? Que nós estamos no último ano da peregrinação no deserto a partir do capítulo 20. Desde aquele episódio de Cádiz, lá no capítulo 13, quando os espias trouxeram um relatório de incredulidade, e o povo teve que dar marcha ré da terra prometida e voltar para o deserto, passaram-se até chegar ao capítulo 20, passou-se a grande maioria do período de peregrinação. Quando chegamos ao capítulo 20, vemos que o povo está de volta a Cádiz, vemos que Arão morre, e temos a informação mais adiante que Arão morre no 40º ano. Ou seja, tudo o que estiver acontecendo daqui para frente no capítulo 20 estará acontecendo no último ano de peregrinação dos filhos de Israel.
Esse é o fim do período de castigo, de disciplina de Deus, de juízo de Deus sobre os israelitas no deserto. De agora para frente, nós vamos inclusive verificar que os israelitas começam a experimentar vitórias. O capítulo 21 vai falar para nós, no verso 3, que eles experimentaram uma vitória em Horma, exatamente aquele mesmo lugar onde lá, depois de se recusarem a aceitar a sentença de Deus, lá no capítulo 14, eles sofreram uma grande derrota. Então, deixe-me resumir o que eu estou tentando dizer a você. Eu parei a leitura do livro de Números para ler o Salmo 90, porque o Salmo 90 foi um salmo escrito enquanto o povo estava no deserto. É um salmo escrito por Moisés, como nos diz o título do Salmo 90. E esse salmo vai falar do sofrimento do povo enquanto de castigo no deserto, enquanto sendo disciplinado no deserto, o povo esperava a sentença de Deus se cumprir. Qual é a sentença de Deus que precisava se cumprir? Os incrédulos que acreditaram nos espias e falaram que não iriam tomar posse da terra prometida e que começaram a se lamentar e duvidar da palavra de Deus, tinham que morrer no deserto. Essa foi a sentença de Deus. E eles então saíram de Cádiz, que estava às portas da terra prometida, e voltaram para o meio do caminho para mofar e morrer no deserto. E esse é o contexto do Salmo 90. Só que o capítulo 20 do livro de Números já nos mostra o povo de volta em Cádiz, prestes a entrar outra vez na terra. Isso significa que o Salmo 90 tem que ser lido antes do capítulo 20 de Números. A ordem cronológica dos fatos, portanto, seria você ler o capítulo 13 e 14, o povo saindo em marcha do Monte Sinai, parando em Cádiz, os espias foram mandados, voltaram, trouxeram relatório, houve a incredulidade. Deus decretou a sentença. Vocês que não creram vão morrer no deserto. Voltem. O povo volta. Perambula pelo deserto cerca de 30 e poucos anos, 38 anos. Aí chega a hora de voltar. Eles vão e acampam-se em Cádiz novamente. Miriam morre, acontecem os fatos dos capítulos 20 e 21 que vamos ler amanhã. Arão morre e então na sequência eles vão marchar. Antes, porém, de estudar as coisas de amanhã, é hora de estudarmos essa oração importante que Moisés fez aqui no Salmo de número 90. Feitas essas explicações, então, vamos lá ao texto do Salmo. Este é o salmo mais antigo de que se tem conhecimento. Se existe algum salmo que foi composto antes desse, nós não temos certeza. Nós não podemos identificar. O salmo que pode ser identificado com segurança como o mais antigo é o Salmo 90, escrito exatamente por Moisés nesse contexto. O povo recebeu a sentença de Deus. Vocês vão morrer no deserto. É interessante, meu irmão, minha irmã, que se você olha o título do Salmo 90, lá em cima está escrito assim, livro 4. Isso é muito interessante, porque o livro dos Salmos está dividido em 5 livros menores. E se você for olhar, por exemplo, o Salmo 1, ele começa com livro 1, que vai do 1 ao 41. Você vai lá no título do Salmo 42, por exemplo, e lá está escrito também, livro 2, que vai do 42 ao 72. O Salmo 73, portanto, inaugura o livro de número 3. E o Salmo 90 inaugura o livro de número 4. Salmo 107 inaugura o livro de número 5. Por que eu estou falando disso? Essa distinção não é de pouca importância, não. Os hebreus pegaram as suas canções, os seus hinos, e organizaram um inário. Este é o livro dos Salmos. E eles fizeram isso em resposta à lei que Deus deu ao seu povo, aos 5 primeiros livros da lei, a Torá. E é interessante notar que eles colocaram, então, os salmos em lugares estratégicos desta coleção, de tal forma que a primeira resposta deles a Deus em relação ao livro de Gênesis fosse o primeiro livro dos Salmos. O segundo livro fosse a resposta dos israelitas ao livro do Êxodo. O terceiro fosse a resposta dos israelitas ao livro de Levítico. O quarto livro fosse a resposta dos israelitas ao livro de Números. E o quinto livro fosse a resposta dos israelitas ao livro de Deuteronômio. Deixe-me dar algumas pistas para você disso.
O livro primeiro dos Salmos é a resposta dos israelitas a Gênesis. Pois é, como é que começa o Salmo de número 8? Que Deus expôs no céu a sua majestade, e nos céus, verso 3, obras dos seus dedos, e na lua, nas estrelas que ele estabeleceu, no homem criado. Você vê que há um salmo aqui que fala da criação no livro 1, é o salmo de número 8. Há o salmo de número 19 também, que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmo que abre o saltério, que abre o livro 1, também nos faz lembrar de Gênesis, quando o homem foi criado em estado de perfeição e justiça. Porque o Salmo número 1 fala do homem bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que tem o seu prazer na lei do Senhor, o homem que prospera, ao contrário do homem que teve o seu destino maculado pelo pecado, que foi Adão. Então, no mínimo, o Salmo 1, o Salmo 8, o Salmo 19 nos remetem diretamente ao relato de Gênesis. Se você vai assim ao Salmo 42, ao Salmo 43 e tal, você vai ver também correspondências iguais. Como começa o segundo livro, com o Salmo 42? Começa com alguém que anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Isso nos faz lembrar dos israelitas que estavam suspirando por Deus e clamando ao Senhor quando estavam submetidos à escravidão no Egito, e é assim que começa o livro do Êxodo. O meu tempo é curto e eu preciso correr aqui. Mas se você vai ao livro 3, que começa com o Salmo 73, você vai ver no livro 3, por exemplo, alguns dos salmos que falam da preciosidade que é estar na casa de Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso aqui corresponde muito claramente ao livro de Levítico. Vamos ao livro 4, Salmo 90. Corresponde ao livro de Números, quando o povo agora está vagando pelo deserto, cumprindo a justiça de Deus e morrendo ali naquele deserto por causa da sua incredulidade. O salmo de abertura do livro 4 é exatamente o Salmo 90, o salmo de Moisés. E Moisés começa dizendo: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem, o Senhor era Deus, e não podemos confiar em outro a não ser em Ti. Coisa que eles não haviam feito, na verdade. Por quê? Porque quando os espias trouxeram o relatório, eles desconfiaram de Deus. Mas agora era hora de entender que houve falta de fé, houve incredulidade, houve desconfiança das promessas de Deus. O verso 3 do Salmo 90 mostra o castigo. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Deus reduz o homem ao pó como castigo da morte, como quando falou com Adão: você é pó e vai voltar ao pó. Mas especificamente aos israelitas aqui, que estão morrendo no deserto e virando pó no deserto, ele falou: vocês não vão entrar agora na terra prometida, mas vão voltar para o deserto poeirento, e lá vocês vão morrer e vão virar pó. Deus então aplicou a sua justiça sobre os israelitas. E então eles estão se passando. E Deus está esperando esse tempo passar sem ser atingido. Porque 1000 anos aos olhos de Deus são como uma noite que se passa. Mas para os israelitas que estão amargando essa disciplina, esse é um tempo duro e difícil. E então Moisés fala no verso 7 que o povo está sendo consumido pela ira de Deus. Uma ira que é justificada, já que não tem como desculpar o povo. O pecado do povo está claro. E o verso 8 diz que Deus colocou diante de todos, não é, à luz do rosto dos judeus, as suas iniquidades. E o verso 9 então fala que os dias daquelas pessoas no deserto estão se passando enquanto a ira de Deus se cumpre. Eles estão sofrendo esse castigo. O verso 10 é um dos versos mais mal interpretados do Salmo 90. Ele diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quantas pessoas eu já vi dizendo: a Bíblia fala, meu filho, eu já estou com 70 anos, agora é canseira, agora é enfado. Meu querido, isso aqui é aplicável para os israelitas lá no deserto. Eu e você conhecemos, e a nossa igreja tem uns velhinhos animadíssimos. Gente que está lá com 90 anos e quando você encontra está sorrindo e está feliz. E que não pode, apesar de ter uma dorzinha aqui, um problema de coluna ali, é meio óbvio, mas que não pode tomar essas palavras como literais para si. Isso não é a regra para toda a humanidade.
Isso é a descrição do que acontecia no deserto naqueles dias. As pessoas apodreciam no deserto, viravam pó no deserto, porque estavam sofrendo a ira de Deus por sua incredulidade. E então a vida era uma canseira sim, e eles estavam cansados daquilo sim, e Moisés está orando e dizendo: Senhor, até quando? Esse tempo não passa logo, esses anos de castigo aqui no deserto são difíceis. Essa é a história do Salmo 90. E então Moisés faz uma oração no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias aqui não é simplesmente fazer as contas para ver quantos anos falta para o povo entrar na terra. Não é contar os aniversários, embora seja prudente, sábio, valioso poder examinar a vida a cada aniversário. Mas aqui a ideia é que o povo aprenda, com aqueles dias que está passando no deserto, a nunca mais desconfiar de Deus, a nunca mais questionar Deus, a nunca mais duvidar de Deus. E que o povo então aprendesse por aquele tempo de sentença no deserto, que podia confiar, que devia confiar em Deus e que assim entrasse na terra prometida. Moisés termina o Salmo 90 com versos nos quais pede para que Deus estenda logo a sua bondade e a sua misericórdia sobre o povo. Depois de aplacar a sua ira naqueles 40 anos, Deus introduziria o povo na terra, em benignidade, em misericórdia, em fidelidade, em amor. E é isso que o Salmo 90 termina pedindo. Sacia-nos com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Não é? Nós já estamos sofrendo bastante aqui, mas depois que a tua ira passar, Senhor, olha para nós com misericórdia. E apareçam aos teus servos as tuas obras, e seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Esse é um salmo, portanto, em que Moisés admite que o povo sofre pela justa ira de Deus, mas no qual ele também se queixa e se lamenta da vida dura que é essa vida do deserto, e na qual ele mostra que é preciso aprender com isso para tirar proveito posterior. E na qual ele pede para que Deus, uma vez aplicada a sua ira, trate novamente o seu povo com misericórdia. Esse salmo ensina para nós que muitas vezes sofremos por conta dos nossos pecados. A difícil verdade de que nós precisamos aprender com os nossos erros. E parar de errar. E mudar de conduta. E voltar sempre para Deus. Porque às vezes erramos justamente por duvidar de Deus. E quando somos disciplinados, precisamos lembrar de que Deus deve ser o nosso refúgio. Correr para Ele, porque Ele é inabalável. E assim Ele, em amor, depois de nos disciplinar, Ele vai estender sobre nós a sua misericórdia. Essa é a lição do Salmo 90. E eu espero ter mostrado para você no início deste vídeo o quanto é importante que ela seja contada agora. E por isso, mais uma vez, eu me desculpo com você por interromper a leitura do livro de Números para vir ao Salmo 90, porque ele precisa ser lido aqui, antes do capítulo 20 do livro de Números. Por quê? Porque no capítulo 20 nós já estamos no 40º ano de peregrinação. E então faz pouco sentido imaginar esta oração de Moisés sendo feita depois do capítulo 20. Ela deve ter sido feita em algum momento entre o capítulo 13 e o capítulo 20. E eu creio que um dos momentos mais apropriados para ler este salmo então seria exatamente agora. Amanhã então, se Deus nos permitir, nós vamos ler os capítulos 20 e 21. E o texto que estaria marcado para amanhã, números 22 a 25, nós deixamos para segunda-feira, se Deus quiser. Bom estudo para você. Que você aprenda a contar os seus dias e alcance coração sábio. E que volte-se para Deus, o seu refúgio. Não duvide, não descreia, não murmure como fizeram os israelitas, mas que Deus te faça voltar-se para Ele em temor, em alegre confiança, e que você seja saciado com a benignidade, a misericórdia e o amor do Senhor, o Deus de Israel, o fiel Senhor dos exércitos. Que Ele te abençoe. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.